Olá, bom dia a todos e a todas. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui retomando uma sequência didática literária, né? Sequência didática 11, nesta segunda-feira, dia 20. E hoje nós temos, né, como temática o Brasil, este país tropical, e o nosso lugar aí de Brasil é lá em 1500, né? Na sua chamada origem, né? A gente vai questionar isso. E quando também a gente tem os primeiros escritos que descrevem essa terra. Então, o nosso objeto de conhecimento aí, literatura de formação no Brasil, colônia, quinhentismo brasileiro. Quais são os nossos objetivos hoje, né? Nós vamos pensar o processo do achamento, descobrimento e o encontro entre estrangeiros, né, estranhos. O que quer dizer isso? Né? Nós fomos acostumados com o conceito de descobrimento, mas o descobrimento pressupõe a inexistência prévia. Né? Então, hoje a gente fala achamento do Brasil por considerar que aqui havia povos originários, né? Os indígenas. Nós vamos analisar o contexto histórico brasileiro durante os primeiros escritos, né? Conceituar o que é essa literatura de informação, também chamada de literatura de expansão. Nós vamos conhecer alguns textos. Na realidade, eu vou ler pequenos trechos para vocês e, de fato, a referência textual que nós temos é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Vamos falar de alguns escritores, né, entre eles o Pero Vaz, só como uma referência, e vamos contemplar algumas características do povo originário brasileiro, que é o indígena, ou índio, né? Como queiram. Passando aqui para as nossas referências, eu tenho agora, né, nós voltamos para o livro de literatura, sabendo, gente, que essa parte, né, essa sequência didática trata de literatura de informação, literatura jesuítica, barroco e arcadismo. Tá? Então, fiquem atentos aí para vocês entenderem esse percurso. Então, nós temos o livro de literatura como referência. O livro de consulta teórica é o chamado Arte Literária, né? E tem aqui uma referência de site, né? Eu tenho outras, mas coloquei essa como principal. Vamos falar do quinhentismo brasileiro, né? Quinhentismo porque, né, 1500 é uma referência cronológica. Daqui a pouquinho eu explico isso para vocês. E aí, assim, a ideia é que a gente possa se situar nesses pontos aqui. Primeiro, pensar nesse contexto das grandes navegações. Vocês se lembram, né, que nós terminamos ali com os Lusíadas e toda essa conquista, né, do homem que desbravou o mar, que descobriu novos lugares, da conquista, né, da expansão marítima portuguesa, e que tem a ver com a nossa história, né, com o que somos também. Então, esse é um contexto importante para a gente não perder de vista. Pensar nesse momento literário em termos, né? A gente coloca como literário, mas ainda não é, né? É um momento mais de registro. Como que esse estrangeiro, né, o português, faz a descrição da terra e dos habitantes que aqui estavam. E nós temos como referência principal textual a Carta de Pero Vaz, né? Produção de crônicas também que foram feitas nesse período, e pensar esse contexto colonial pegando aí 3 séculos, 16, 17 e 18. E aí nós temos essa literatura de informação, a literatura jesuítica, o barroco e o arcadismo. Tá? Aí, na segunda parte, a gente vai fazer uma referência, né, também a esse olhar, né, contemporâneo dessa existência inicial brasileira, de texto, né, não ainda literatura. Mas antes, a gente vai pensar um pouquinho como é que para o estrangeiro, né, para esse outro olhar, para essa outra narrativa histórica, encontrar o desconhecido. Então, vamos problematizar aí o que é descobrir, achar ou encontrar. E aí, uma associação que o livro de vocês traz, né,
é exatamente essa ida do homem à lua, esse achamento também, né? O deslumbramento daquilo que eu não conheço, daquilo que eu ainda estou vendo pela primeira vez. Então, imagine, né, essa situação que nós tivemos aí em julho, 20 de julho de 1967, quando o astronauta Neil Armstrong pisou pela primeira vez na Lua e houve toda uma transmissão. Então, essa parte da descoberta, né, do encontro, a gente pode tentar pensar também com os portugueses que aqui chegaram, mas para a gente fazer esse exercício de um lugar, né? Bem, eu vou aproveitar essa parte, né, da narrativa que eu tenho e da narrativa que não foi contada, que foi silêncio. A gente sabe do olhar do português, branco português, mas pouco sabemos do olhar de quem aqui já estava, que é o indígena, né? Então, a Chimamanda traz essa temática muito importante, que é chamada o risco da história única, ou também vocês encontram como o perigo da história única. Eu fiz questão de trazer porque também é uma obra do Paz, né? Então, é estudo para vocês. Eu acho que essa autora é conhecida, né? Essa autora, escritora nigeriana, Chimamanda, né? Chimamanda Ngozi Adichie, e ela traz essa importante discussão, né? Ela trouxe pela primeira vez na forma de uma palestra, uma TED, e depois isso foi transformado, foi transcrito, né, para uma obra. Tá? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho e vocês vão ver o que tem a ver com a nossa própria história. Ela diz o seguinte, né, na fala dela. Essa parte aqui é do início da fala, um pouco do início. Eu cresci num campus universitário do leste da Nigéria. Minha mãe diz que eu comecei a ler com 2 anos, mas eu acho que 4 é provavelmente mais próximo da verdade. Então, eu fui uma leitora precoce. E o que eu lia eram livros infantis britânicos e americanos. Eu fui também uma escritora precoce. E quando comecei a escrever, por volta dos 7 anos, histórias com ilustrações em giz de cera, que minha pobre mãe era obrigada a ler, eu escrevi exatamente os tipos de história que eu lia. Todos os meus personagens eram brancos de olhos azuis. Eles brincavam na neve, comiam maçãs, risos da plateia, porque era uma palestra, né? E eles falavam muito sobre o tempo, em como era maravilhoso o sol ter aparecido, risos da plateia, apesar do fato que eu morava na Nigéria. Então, veja a situação dessa criança que só tinha como referência os livros britânicos e americanos, né? Que olhar que ela desenha de herói, de pessoa, apesar da realidade dela ser completamente diferente, né? Esse imaginário que ela cria, porque ela só tinha uma história. Para ela, nesse momento, só era possível pertencer a esse lugar se ela fosse branca de olhos azuis, né? Então, pensar um pouquinho nisso. E aí a gente tem, né, uma produção importante que foi impactante, né, Pantera Negra, né? Eu chamo aqui de um lugar outro, que é uma outra forma de ver a África e de ver toda a cultura, né, negra africana. E mais impactante ainda, né, porque nós tivemos a morte do ator principal, Chadwick Boseman, e assim essas imagens retratam muito bem essa questão, né, do olhar que a gente não tem e às vezes precisa construir. Então, esse herói, né, é um herói que tem um potencial, que tem riqueza, né, que descobriu uma pedra, uma irmã cientista, que mora num lugar deslumbrante, né? E assim, ao meio a gente tem uma criança, né? A dor da criança que perdeu a sua referência de herói, porque ele se identificava com ele. Diferente ali da Chimamanda, né? Que não tinha uma referência parecida com ela, esse menino sabia, né? Que esse herói era o T'Challa, era ele também. Então, provavelmente aí, né? Essa dor é o resultado disso. Então, Pantera Negra trouxe exatamente essa possibilidade de narrar outro olhar, outra percepção, né?
porque pensando, inclusive, no processo de escravidão, né, a escravização, que trouxe pessoas, sim, reis, pessoas importantes de outro lugar, transformadas, né, e retiradas de tudo aquilo que lhes pertencia, né, foram colocadas num lugar muito inferior, né, até perverso de escravidão. Então, maneiras da gente olhar outras narrativas, de perceber o outro lado da história mesmo. E o que afinal, é a literatura de informação? É preciso inicialmente entender o quinhentismo não como uma estética literária, mas como um marco temporal de registro de alguns textos, de algumas crônicas que descreviam o nosso país no início, né? No início da sua formação, no início que é datado historicamente, porque, novamente, vou lembrar que aqui nós tínhamos toda uma história anterior, né? Povos originários no Brasil datam de mais de 10 mil anos, e a gente, de repente, com essa história, com aquilo que a gente não conhece, a gente desconsidera isso. Então, olha só, o quinhentismo representa a primeira manifestação literária no Brasil, que também ficou conhecida como literatura de informação. É um período literário que reúne relatos de viagem com características informativas e descritivas. São textos que descrevem as terras descobertas pelos portugueses no século XVI, desde a fauna, flora e o povo, né? Não é errado chamar o período literário, né? A gente vai chamar de período literário, é só não entender o quinhentismo como estética literária, que não é. É um registro. E veja o seguinte, por que a gente nem pode considerar essas pessoas que aqui vieram, né, o branco português, não tinha nenhum envolvimento com a terra, era o desconhecido, aquilo que ele nem sabia o que era, né? Quem estava aqui é que conhecia essa terra, que poderia, de repente, ter um olhar mais afetivo, poético e literário, porque estava aqui, né? Então, o olhar do branco estrangeiro é quase que esse olhar científico, né, de descrever, pelo menos nesse início, né, nessa situação. E aí a gente tem aqui o trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, para a gente entender, né, esse processo de descrever sem que essa terra, por mais que ele ache linda, maravilhosa, não tem afetividade, né? Não tem o envolvimento que é morar, pertencer à terra. A feição deles era serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem não fazem mais caso de encobrir ou deixa de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Ambos traziam o beiço debaixo e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa, e da grossura de um fuso de algodão, agudo, na ponta como furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita a modo de roque de xadrez, e trazem-no ali encaixado de sorte que não os magoa. Nem lhes põe estorvo no falar, nem no comer e beber. A gente percebe aqui, né, que é o olhar de quem ainda não conhece, que só pode apresentar aquilo que vê, né? A primeira coisa que chama a atenção do homem branco português é que os índios não têm todas aquelas roupas, né? Mas a gente está no trópico, né? No lugar completamente diferente, né, de onde esse homem branco veio, todo vestido, todo cheio de roupa. E chama atenção também o aspecto cultural, né? Então, os ornamentos, toda essa parte também. E é o que a gente chama de choque, né? É um choque tanto de um lado quanto do outro. Mas a questão que eu estou trazendo, especialmente para essa aula, é que houve o choque do outro lado e a gente pouco conhece, não tem noção, né, desse outro lado. Então, é a questão de tentar também recuperar um pouco, né, dessa história que a gente deixou de lado, né, que é a história dos povos originários.
Como características dessa crônica de informação, né, é uma crônica de relato de viagem, né, tem caráter documental, não literário, volto a dizer, é um uso de linguagem simples, é uma descrição, exaltação da terra, e, olha, eu vou me deter aqui nessa característica, que é o uso exagerado de adjetivos superlativos. O que acontece? Quando a gente não tem propriedade, a gente não tem profundidade, não sabe como analisar de fato o outro lado, a gente enche de adjetivo, né? Diz assim, isso acontece também na redação, por isso que eu estou chamando a atenção. É lindo, é maravilhoso, é importante, é isso, mas eu não consigo, de fato, dar essência, né? Todas as vezes que a gente tem um debate que a pessoa apenas se limita a dizer é ruim, é péssimo, é fraco, não interessa, não é importante, não serve para nada, e termina dessa forma, a pessoa tem um discurso vazio, ela não está provando nada, né? Então, essa necessidade de usar esses adjetivos e de forma até exagerada, né? É maravilhoso e tal, é a incapacidade de explicar o que era aquela terra e aquelas pessoas, né? Então, isso acontece, é por isso que a gente diz tanto para vocês que para escrever, né, para fazer uma produção textual, é preciso leitura, é preciso se aprofundar para criar a sua própria análise, o seu próprio ponto de vista com propriedade, né? com uma percepção que realmente possa tentar analisar o fato que está ali estabelecido. É também uma literatura pedagógica, né? Poesia didática e teatro pedagógico. Isso aqui entra mais na parte da literatura jesuítica, tá? Depois vocês vão com a Companhia de Jesus, né? Com o padre Padre Anchieta, vocês vão saber um pouco mais sobre isso a partir da próxima aula. A produção literária no Brasil colônia, né, o seu contexto. Então, pegando aqueles séculos que eu coloquei para vocês, nesses 3 séculos, 16, 17, 18, nós temos no século XVI as capitanias hereditárias, os povos negros vindos da África, né, jesuítas vindos da Europa, e no século XVII a gente começa a formar aí o centro das decisões políticas, né, o centro do poder, que inicialmente é em Salvador, por conta aí do comércio, do açúcar e tal, e depois se desloca para Minas, né, dada a exploração, né, que temos ali a partir do século XVIII. Então passa a ser o novo centro político. Isso só como referências. E aí nós vamos falar dessa produção quintista, tá? Então, cronistas, autores e obras do quentismo, que é pouco, nós temos ainda, né, o início, um embrião. Escrita em Porto Seguro, Bahia, dia 1º de maio de 1500, a Carta de Pero Vaz de Caminha, ou Carta ao Rei, né, ao El-Rei Dom Manuel, sobre o achamento do Brasil, representa o marco inicial dessa literatura. Essa é a principal referência que a gente tem, que muitas vezes a gente chama, né, de certidão de nascimento, mas lembrar que o nascimento para o olhar português, branco-português, da colonização, né? É o início na colonização, não o início, de fato, do Brasil. E aí nós temos, então, a referência de Pero Vaz, né? E outros cronistas, né, escritores, o Pero Lopes de Souza, Diário de Navegação. Temos também o Pero Magalhães Gândavo, né, com o Tratado da Província do Brasil, História do Brasil, História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos de Brasil. Nós falamos na Terra de Santa Cruz, Província de Santa Cruz, a gente conhece esses nomes. Tem um nome interessante que foi dado pelos indígenas, né? Não sei se vocês conhecem, que é Pindorama. Pindorama significa, né, terra de palmeiras, que é como eles enxergavam, como tinha aqui no Brasil. Nós temos também aí um outro cronista, Fernão Cardim, né? Narrativa epistolar e tratado das terras e das gentes do Brasil. Né? Datas aí todas de 1500, né? Nessa século XVI, um século, né? Datando aí um século de descrição da terra. E o Gabriel Soares de Souza com o Tratado Descritivo do Brasil. O Pero Vaz, como vocês conhecem na história, né? Tem uma data aí mais ou menos próxima dele, era o escrivão-mor da esquadra, liderada, né, pelo Pedro Álvares Cabral,
era escritor, vereador português, e registrou suas primeiras impressões acerca do Brasil, né, dessas terras, numa carta datada aí de maio, né, de 1500, como sabemos. O Pero de Magalhães Gândavo, né, foi gramático, professor, historiador, cronista e ficou conhecido pelos relatos que fez sobre a fauna, a flora e a dimensão das terras brasileiras. Eu queria só colocar aqui para vocês, primeiramente, que ele tinha consciência desse registro, né, e da importância desse registro, quando ele coloca assim: a causa principal que me obrigou a lançar mão da presente história e sair com ela à luz foi por não haver até agora pessoa que a empreendesse, havendo já 70 e tantos anos que essa província é descoberta. Então, na realidade, não é que não havia texto, né? Mas que ninguém se deteve tanto em descrever, em contar a história desse lugar, né? E ele vai fazer. Interessante para a gente pensar assim, esse lugar do outro, né? Daquele que narra e que supõe que a sua história é única, a maneira como ele descreve, às vezes, as pessoas, né? E diz assim: e a primeira coisa que os moradores pretendem adquirir são escravos, para lhes fazerem suas fazendas, e se uma pessoa chega na terra e alcançar 2 pares ou meia dúzia deles, logo tem remédio para poder honradamente sustentar sua família. As pessoas dependiam aí desse processo. Porque um lhe pesca, outro lhe caça, outros cultivam, né? Quer dizer, os escravos que serviam as famílias e davam sustento a elas. Também é interessante perceber assim como o olhar preconceituoso mesmo, porque o preconceito é o conceito que a gente tem antes de conhecer, em relação à língua, à cultura, né? E aqui vai falar da língua indígena, da língua tupi. Esta é muito branda e a qualquer nação fácil de tomar. Alguns vocábulos há nela de que não usam senão as fêmeas e outros que não servem senão para os machos. Carece de 3 letras, convém a saber, não se acha nela F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. Olha só, por não ter as letras que tem no idioma, na língua, no léxico dele, ele considera essa língua menor, né? Então, isso é muito perigoso, é disso que a Chimamanda fala, né? Que a gente não pode se colocar nesse lugar, né? No lugar tão superior que o outro não tenha nada a ofertar. E ela, na fala, né? Vocês depois vão ter a oportunidade de assistir ao vídeo que eu vou disponibilizar, ela também se coloca nesse olhar de quem o desconhecido projeta em nós, né, narrativas fantasiosas. Ela descreve uma experiência que ela teve com o México, o olhar que ela tinha e o olhar depois. A gente tem isso com o Oriente, lá fora se tem isso com o Brasil, né? Qual é o olhar de quem nunca conheceu o Brasil sobre essa terra, né? Que tem índios só, como é que é? Então, pensar, né, nessa questão é importante também para a gente, tá? E depois a gente tem aqui o Gabriel Soares Souza, né, que foi importante para escrever aí esse tratado descritivo do Brasil, né? Ele, dono de engenho, comerciante, sertanista, navegador português. Agora a gente passa uma parte, né, que é exatamente essa retomada, quando o Brasil teve necessidade, como sociedade, começou a ter uma necessidade de uma identidade própria. E aí o que a gente faz neste momento é avançar um tanto no tempo. Nós vamos para os séculos XVIII, final do século XVIII, na realidade, séculos XIX e XX, com os movimentos do romantismo e do modernismo brasileiro. Vamos lá? Então, eu tenho aqui a Canção do Exílio, que é bastante conhecida, né? Gonçalves Dias, na primeira fase romântica do nacionalismo, ufanismo, que diz assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, aqui um olhar exaltado, né, de exaltação, de sublimação dessa terra, né, da beleza, da riqueza, e que serve, né, como uma referência também na construção do nacional.
E mais para frente, já no século XX, início do século XX, nas primeiras décadas, né, nós tivemos o chamado Movimento Pau-Brasil, um movimento artístico aí, né, implementado especialmente pelo Oswald de Andrade, né, Tarsila do Amaral. Da Tarsila do Amaral a gente conhece, né, o Abapuru, que é uma busca interpretativa, né, de um processo de antropofagia, né, movimento antropofágico, o chamado homem que come, né, mas a ideia simbólica, né, era que você tivesse que, sim, conhecer a cultura estrangeira, mas adquirir aquilo que é importante e adaptar a sua própria cultura. Então, é esse processo de identificação do Brasil. Quem é o Brasil de fato? O que é o Brasil de fato? Qual é a sua cultura? Então, isso foi inspirado nos movimentos de vanguarda que o Oswald conheceu na Europa, né? Isso aí vocês vão estudar no terceiro ano. Aqui eu tenho um retrato, né, desse movimento, a feira, e presta atenção no colorido, né, na diversidade aí, para representar essa terra, né, para representar o Brasil. E o Oswald de Andrade, por sua vez, fazendo uma paródia, uma releitura da Canção do Exílio, né, da perspectiva romântica lá do século XIX. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Trocar palmeiras por palmares é muito significativo. Ela não tem só árvores, ela não é só uma terra exótica. Ela é uma terra que também escravizou, que maltratou, né? Então, Palmares aí tem essa representação. E o outro lado, né, do Brasil, num olhar, numa leitura dos indígenas, né? A gente sabe que a gente pouco conhece ou estuda a cultura, de fato, né? Mas é importante saber algumas coisas, como, por exemplo, que a cultura indígena tem, né, pessoas representativas na sociedade, né? Um papel de filósofo, de professores, escritores, etc. Daqui a pouquinho eu coloco para vocês. Só um panorama aqui, rapidamente, para a gente resgatar, né, esse histórico. Então, olha só, o primeiro dado, não se sabe com precisão a população de indígenas no Brasil quando os portugueses aqui chegaram, mas as estimativas mais aceitas trabalham com a possibilidade de que havia de 5 a 7 milhões de índios no território nacional. Infelizmente, o número de indígenas atualmente no nosso país é sensivelmente menor, né? Representa, olha, ali 0,4% da população, e fora, né, da Amazônia, né, representa 1,5%, tá? Segundo o censo de 2010, o total de pessoas que se autodeclararam indígenas foi de 817 mil. A autodeclaração, como percebemos, é um método utilizado pelo censo para identificar essa população no país. Também nós temos, olha, cerca de 305 povos indígenas no Brasil, totalizando aproximadamente 900 mil pessoas. Você pegar aí de milhões, tá? Quase desaparecimento, né, da população. Muita gente que foi exterminada, né, que foi os indígenas, o processo de genocídio, que a gente sabe, o processo histórico. O governo reconhece 690 territórios indígenas, que abrangem mais de 13% do território brasileiro. Quase todas essas terras se encontram na Amazônia, né? E como eu falei aí até de forma antecipada, 1,5% ocupam essa área. E atualmente nós temos mais de 160 línguas e dialetos, e o Gandalf, né, rindo ali, meio que desprezando a falta de letras. Olha a quantidade de dialetos e de línguas que se tem nesse universo indígena. Elas integram o acervo de quase 7 mil línguas faladas no mundo contemporâneo, né, essas 160 línguas. Antes da chegada dos portugueses, contudo, só no Brasil esse número devia ser próximo de mil línguas, né? Antes da chegada, né, do homem branco português. Aqui também eu trouxe um ritual bastante importante, né,
para os indígenas, que é chamado Quarupi, que é uma cerimônia socio-religiosa intertribal de celebração dos mortos. Mas, diferente até da nossa perspectiva, essa celebração é um evento triste, né? Mas de contemplação, de valorização, né? Das pessoas, do ser. E essa cerimônia é realizada, né? Na região do Alto Xingu, e esse ritual é ligado ao ciclo mitológico de Merói cultural, né? Conhecido entre os Camaiurás como Maivostisinim. E esse processo é todo mitológico, né? Há um relato em torno disso para criar, né, esse ritual. Depois também eu vou disponibilizar para vocês um videozinho rápido que mostra com mais detalhes, né, que eu não coloquei aqui. Então, olha só, de acordo com o relato do mito, Maivostisinim, cansado de ser a única pessoa do mundo, cria a humanidade a partir de toras de madeira, enfeitadas por ele e fincadas no chão de árvores, dando origem à tribo Camaiurá, que habita a região do Alto Xingu. Então, só por alto, né, esse ritual importante, essa cerimônia religiosa dos indígenas. E aí eu apresento para vocês dois escritores indígenas, né? A primeira é a Eliane Lima dos Santos, é conhecida como Eliane Potiguara. Eu tenho até obra dela, acho que não dá para ver um pouquinho, né, em casa, chamada Metade Cara, Metade Máscara, em que ela fala toda a sua experiência, né, no seu lugar, e também todo esse encontro, né, com o homem branco e como ela é vista, né? Então aqui a gente tem a narrativa do outro lado. Isso é importante. Ela é conhecida, né, por Eliane Potiguara, uma professora, escritora, ativista e empreendedora indígena brasileira, fundadora da rede Grumim de mulheres indígenas. E foi uma das 52 mulheres, né, brasileiras indicadas para o projeto 1000 Mulheres para o Prêmio Nobel da Paz. Aqui vou ler um texto dela, né, um poema, que é parte da sua produção, para vocês começarem a conhecer. Pare de podar as minhas folhas e tirar a minha enxada, basta de afogar as minhas crenças e torar minha raiz. Cessem de arrancar os meus pulmões e sufocar minha razão. Chega de matar minhas cantigas e calar a minha voz. Não se seca a raiz de quem tem sementes espalhadas pela terra para brotar. Não se apaga dos avós, rica memória vem ancestral, rituais para se lembrar. Não se amparam largas asas que o céu é liberdade e a fé é encontrá-la. Rogai por nós, meu Pai xamã, para que o espírito ruim da mata não provoque a fraqueza, a miséria e a morte. Rogai por nós, terra nossa mãe. Quando a gente compara esse poema com um olhar meio sublimado ali de Gonçalves Dias, a gente percebe que é diferente, né? Uma coisa é você olhar, descrever, outra coisa é você sentir, né? Então, esse processo é importante porque é o indígena falando por ele. Nós temos também outra figura muito importante, atual, que é o Ailton Krenak, né? Que é um intelectual contemporâneo do Brasil importante, filósofo, escritor, e ele escreveu uma obra, né, que deu uma premiação a ele, Para Adiar o Fim do Mundo, né? Ele foi finalista aí do Prêmio Jabuti. É uma liderança indígena histórica, né? Um dos fundadores da União das Nações Indígenas, tem uma vasta luta pela democracia, pelos direitos da natureza, né? Então, é alguém bastante atuante, né, nessa parte. Nasceu nas margens do córrego de Itabirinha, né, na bacia do Rio Doce, em Minas Gerais, em 29 de setembro de 53. Então, tem 5 livros diferentes aí de expressões artísticas envolvendo pintura, teatro, canto, e importante, né, porque ele fala desse lugar dele, desse lugar que a gente pouco conhece também. E aqui é um poema, né, um poema dele, escrito no ano passado. Eu vou só deslocar aqui um pouquinho. Ele diz assim, o outro céu, né? Em outro céu. Sumiu mesmo. Desde sempre esteve oculto, nas dobras do tempo.
Inescapável como raio em noite escura, desce à terra para trazer dor e loucura. Escondido nessas dobras, dormita feito obra de um gênio que malogra. Pois nunca soube do bem que das alturas o céu contém. Então, a gente percebe aí, né, um sentimento, né, de não saber exatamente em que lugar está, né, da dor, porque ele fez exatamente esse poema em 3 de agosto de 2020, em meio à pandemia. E a justificativa que ele usa está aí, né? Eu fiz esse poema para não chorar. A poesia me ajudou a enfrentar esse momento difícil pelo qual estamos passando, né? Então, a maneira de fazer essa expressão pela arte. Ao lado, a gente tem aí a maneira de os indígenas, né, de índios indígenas, calcularem o tempo, olharem, observarem a natureza, né? Eu não sei se vocês já viram essa parte, que se conhecem, né? Mas é especialmente por meio de 3 imagens, o da capivara, o do velho, né? E tem uma outra que eu não estou lembrando aqui. E com isso eles conseguem fazer a marcação das estações, do tempo que é propício para poder colher, né, plantar, etc. Então, é um estudo, né, é uma ciência que envolve aí o conhecimento atento, né, junto à natureza, só para tornar emblemático essa expressão indígena. Então, nós temos uma outra fala, né, de um escritor importante para a gente, que é o Ariano Suassuna, que vai produzir um vídeo, né? Vou disponibilizar para vocês também. Tem muito material dessa parte, gente. Fiquem à vontade para olhar ou não, né? Mas é porque é muito rica mesmo. E ele vai defender a importância, né, de se conhecer e valorizar a arte presente no Brasil, a arte pré-colonial, né? A arte que já existia aqui, que nós tínhamos, que temos, né? E precisamos também conhecer, olhar, saber, né? E aí, para isso, ele vai apresentar a arte rupestre, né? A Pedra do Ingá, que fica na Paraíba, né? Não sei se vocês já viram, que é como se fosse um monumento ali, uma pedra bem grande, né? Com uma arte rupestre, com desenhos, e que marca exatamente o nascimento para a gente, né? Para arqueólogos, para estudiosos, o nascimento do índio, né? Em terras do Brasil, tá? E isso, assim, tem uma distância aí de 6.000 anos, todas essas coisas. O desenho rupestre também na Serra da Capivara, no Piauí, e o próprio teatro indígena, que também era parte dessa cultura meio que desconhecida para nós. Aqui só um pedacinho, né, dessa arte, né, na Pedra do Ingá. O desenho rupestre, na Serra da Capivara, uma imagem da máscara e parte do teatro indígena. Eu vou terminando aqui com uma fala importante da Chimamanda, que sintetiza, né, essa análise que ela faz do risco da história única, dizendo o seguinte: a história única cria estereótipos, e o problema com os estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que sejam incompletos. Eles fazem uma história tornar-se a única história. Da cultura indígena, os índios do Brasil não formam um só povo, são muitos povos diferentes de nós e entre si. Possuem hábitos, costumes e línguas próprias. E por isso é errado pensar que todos os índios vivem da mesma maneira. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, aqui viviam cerca de 5 milhões de índios. As doenças trazidas pelos europeus e as constantes lutas entre índios e brancos fizeram com que muitos grupos desaparecessem. Atualmente, existem no Brasil aproximadamente 240 mil índios distribuídos em cerca de 180 grupos diferentes. Pensar nisso, pensar na importância que a gente precisa desenvolver de olhar o outro, de conhecer a sua história, né? É o recado que eu deixo para vocês nessa nossa primeira aula da literatura de informação. Obrigada aí por tudo, pela paciência, e eu encontro vocês na próxima.